O objetivo da raiva é desobstruir. Literalmente, a raiva te desentope. Ai, não fica com raiva não, vai passar. Não, se acalma, fica tranquilo, vai dar tudo certo, tá? Você não tem por que sentir isso que você tá sentindo. Não, perdoa, seja grato, tá tudo bem. Tenha compaixão. Gente, essas são as piores coisas que eu acho que a gente pode ouvir quando a gente tá sentindo raiva. Raiva. Raiva é raiva, gente. Não tem como a gente tentar transformar a raiva em perdão, a raiva em gratidão, a raiva em compaixão, né? Tipo, não, raiva é raiva. A gente tem que começar a colocar as coisas nas nossas devidas gavetas e não tentar mudar os bois de nome, né? Raiva é raiva. Como a gente tá aprendendo aqui nessa playlist maravilhosa chamada Tá Todo Mundo Louco, todo mundo sente raiva. Então a minha pergunta pra você é: por que é que um sentimento tão comum e estrutural à natureza humana ainda é tão reprimido, tão moralmente considerado errado? Não pode sentir raiva. Por quê? Me explica por quê. A raiva é uma das formas mais frequentes que existem da gente sentir repulsão. A repulsa é algo que a gente sente quando algo fere a gente, quando algo passa um pouco dos limites do aceitável pra gente, sabe? Se isso fere você gravemente, significa que a sua psique está te dando uma notícia de que você está a ponto de perder o seu equilíbrio, a sua paz de espírito, a sua estabilidade emocional, que dirá algumas outras coisas que podem vir até ser físicas, como por exemplo, o seu dinheiro. Então, ao invés da gente julgar ou classificar a raiva como uma emoção feia, a gente tem que se atentar ao fato de que quando a gente sente raiva, ela tá mostrando pra gente quando algo passou do limite. E o limite é algo flexível, é algo ajustável, é algo que muda de ser humano para ser humano, e a gente realmente tem que tentar se alargar, né, nessa vida, porque a gente precisa ter uma capacidade de adaptação muito forte para lidar com todas as coisas da vida e com os diferentes tipos de pessoas. Mas existem alguns valores que delimitam limites que são parte da sua saúde, né, da sua possibilidade de manter uma paz de espírito e uma estabilidade emocional. E esses valores não são negociáveis. Então, toda vez que você sentir uma carga afetiva de raiva, o que você precisa avaliar é: será que essa situação realmente ultrapassou o meu limite? Analisa isso, veja se você não está sendo intolerante e inflexível, e se você não estiver, coloque os seus limites. A raiva é um forte restabelecedor do ego. Vou explicar essa frase difícil. Por que a raiva restabelece o seu eu, que eu tô chamando de ego? Lembra que aqui ego, a gente não tem nada contra ele. A gente vê uma série de vídeos sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade, falando mal do ego, e lembra que aqui, como a gente é muito fã de Jung, a gente estudou muito Jung, a gente gosta muito da definição dele de ego, que ego é uma estrutura consciente de tudo aquilo que você sabe e viveu até hoje, e que isso faz parte daquilo tudo que você tem como uma mochila nas costas para viver a sua vida. Então, se você chegasse no barco da vida agora e falasse: oi, cheguei, eu tenho isso, seria a sua bagagem. Então, o ego é uma estrutura que deve ser respeitada, fortalecida e desenvolvida, porque ela é aquilo que você tem para lidar com o seu dia a dia. Isso não exclui a transcendência, isso não exclui o inconsciente, que é aquilo que você não sabe ainda sobre você, sobre os outros, sobre a vida, sobre o seu trabalho. Essas coisas andam juntas e ela deve ser também desenvolvida, assim como a consciência. Mas o ego é a sua estrutura fixa, forte, que te dá condições de acordar todo dia sendo você mesmo e falando: beleza, agora eu vou pra vida com isso. E aquilo que você não sabe, uma hora vai chegar lá na sua mochilinha e você vai falar: legal, agora eu tenho mais essa junto comigo. Quando você sentir raiva, não se sinta uma pessoa inferior ou má por sentir raiva. Sinta que o seu senso de ego precisa ser reestabelecido porque algo abalou fortemente esse senso. E agora que você sabe a importância do ego, você sabe a importância de sentir a raiva. Porque se você não sentir a raiva e se você negar a raiva, o que vai acontecer? Você não vai conseguir se restabelecer e quem vai pagar o preço é você.